Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nessa terça-feira, continuação aí do Carnaval. Então a gente vai trazer algumas notícias aqui para reagirmos, para debatermos aqui. E roda essa vinheta sem enrolação, bora começar. Está rolando uma seletiva de jogadores de futebol no Brasil inteiro. Acontece em mais de 120 cidades. E, inclusive, essa seletiva ela conta com a parceria da Adidas. E nós aqui somos responsáveis também para ajudar na divulgação, para ajudar a levar essa oportunidade a jovens garotos de 14 a 24 anos de idade. Então, se você tem o sonho de ser jogador de futebol, se você tem um filho que tem o sonho de ser um jogador de futebol, um sobrinho, um irmão, um amigo, enfim, qualquer pessoa, você pode estar indicando essa pessoa para participar dessa seletiva. Conta com o apoio da Adidas. Hoje já tem mais de 4.000 atletas estudando no exterior com bolsa de estudo e também participando de competições esportivas em ligas americanas, em ligas europeias. E essa é uma oportunidade também de você ter isso. Para participar é muito fácil, estou colocando um link fixado nos comentários, é só você clicar neste link, aí você vai colocar ali o seu nome, seu telefone e o seu e-mail e você vai receber mais informações e os detalhes das cidades onde irão acontecer. Provavelmente vai ter alguma cidade perto de você. Então é de norte a sul, de leste a oeste, vai ter cidades que vão sediar essa peneira, né? Essa grande peneira, essa seletiva. Então é a sua chance de ser jogador de futebol. Meus amigos, é o seguinte, você precisa dar o passe inicial. Quem não é visto não é lembrado, então primeiro você precisa se mostrar. E lá vai acontecer isso. Vai ter filmagem, vai ter gravação ali dos lances, é toda uma estrutura reservada para atender você. E outra coisa também, se o Jefter e o Royal são jogadores de futebol, você também pode ser. Eu só não participo porque eu passei da idade já, senão eu participava também. Beleza? Então, pessoal, iniciativa aí, ó, com o apoio da Adidas, tamo junto. Meus amigos, eu saí do lado de lá porque tava muito escuro e a bateria da luz acabou. Então, coloquei aqui, ó, contra a claridade, porque aí a gente utiliza a luz natural. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que atitude tenebrosa do Tite, hein? Tem uma árvore de Natal aqui ainda, que tá sendo desmontado, tem que terminar. Mas vamos lá, que atitude tenebrosa a do Tite, hein? Cara, recusar uma foto com um jovem torcedor porque ele estava com a camisa do Flamengo. Ah, mas a passagem pelo Flamengo não foi boa. Os caras demitiram o Tite, mas o que o garoto tem a ver com isso? Uma das poucas pessoas que deve admirar você, hein, Tite? Porque, na verdade, você é um cara superestimado. Eu vejo muita gente, às vezes, falando assim, ah, o Abel é superestimado, é isso e aquilo, mas o Abel é superestimado? E o Tite é o que, então? Se o Abel for superestimado, o Tite, então, é super, extremamente, exageradamente estimado. Porque um cara que ficou 8 anos na condução de uma seleção brasileira nunca conseguiu fazê-la competitiva de fato. Um cara que chegou aqui, pegou um elenco forte do Flamengo, não conseguiu fazer o Flamengo campeão de fato. Um cara que está mostrando agora com o Cruzeiro, que na verdade qualidade técnica ele nunca teve como gestor técnico. Ele contou com a sorte de um elenco bem construído e bem montado do Corinthians e de um Chelsea que foi incapaz de bater de frente, que na época estava desmontando, né, desmoronando. Chelsea era aquela equipe do Chelsea era uma bomba relógio. Quando o Corinthians enfrenta o Chelsea,
O Chelsea passa por turbulências de bastidor. Especulações de jogadores que não queriam ficar na equipe, mudança ali de gestão, problemas de gestão, enfim, uma série de coisas. E aí o Tite, ao acaso, está inserido ali, todo mundo a partir daquele momento coloca ele como o técnico que conduziu a última equipe brasileira a ser campeão mundial. E aí todo mundo acha que ele é um técnico de prateleira a mais. Só que na verdade eu acho que ele mais do que provou que aquilo dali foi um acaso, né? Foi mais a força de vontade, a resiliência e a boa construção do elenco, né? Os bons jogadores que o Corinthians tinha do que realmente a diferença do técnico. Ficou 8 anos numa seleção brasileira, não virou absolutamente nada, não fez a seleção performar minimamente bem. E agora passa uma série de vexames aí no futebol. Então, um dos poucos fãs que você tinha, você perdeu mais um ontem. Ontem não, foi sábado, né? Foi sábado que aconteceu. É que o vídeo acabou viralizando ontem. Mas que atitude feia, que atitude lamentável. Que atitude baixa, que atitude pequena. Atitude mesquinha, atitude egocêntrica. Tratar dessa forma um torcedor só porque ele vestia outra camisa e mesmo com tudo ele nunca deixou de perder a admiração que tinha por você. Mas eu aposto que a partir de sábado ele perdeu. E ainda bem que a ficha vai cair, né? Porque você, Tite, não é nada mais no futebol. Eu sempre falo aqui, né, a respeito das notícias que vêm de fontes alternativas. Mas essa fonte aqui, ela já cravou notícias no momento que todo mundo desacreditava, que é a Mix Valley, portal de notícias, que já cravou e acertou muita notícia do futebol no momento que ninguém absolutamente cravava, ninguém falava sobre. E ela traz agora que os rumos da negociação entre Nino e Palmeiras, eles esquentaram e está chegando em um desfecho positivo. Isso porque o Nino, ele tinha apalavrado com o Fluminense, a gente falou sobre o Nino ontem, mas ele tinha apalavrado com o Fluminense, o Veloso trouxe essa informação também, né, de que ele iria retornar no meio do ano. Porém, o Palmeiras colocou muito dinheiro na mesa, o Palmeiras apresentou bons salários, boas luvas, o Palmeiras apresentou um projeto esportivo sólido e a gestão Leila Pereira, ela está indo com tudo e mais um pouco para a contratação do jogador. Visto isso, o staff do atleta e o atleta já colocaram o Palmeiras como favorito nessa contratação. O Fluminense, por tudo que o Fluminense apresentou ao Nino, que o Fluminense conversou com o Nino, não foi suficiente para convencer o atleta a permanecer com a proposta do Fluminense nas mãos e esperar até o meio do ano. O atleta, ele quer se transferir para o Palmeiras. Então a gente tem também mais atualizações a respeito disso, que tudo que o Palmeiras esboçou ao staff do Nino e ao jogador, eles já sinalizaram positivamente e a negociação está próxima de ser concluída. O Palmeiras pode trazer mais um reforço de peso, um ótimo reforço para o nosso sistema defensivo, para tentar desafogar um pouco aquilo que eu falo para vocês, né? Colocar um sistema defensivo melhor, mais sólido, desafogar um pouco o sistema intermediário dessa função de apoio à defesa e os caras poderem performar melhor na sua articulação, na sua criação, na utilização ali da espinha dorsal da equipe também para conduzir o time ao ataque. Beleza? Então, informação lá da Mix Valley. Eles já cravaram notícias que muitos outros portais já estavam dadas como assim, sabe? Encerrou, não tá acontecendo mais nada. E eles foram lá e eles cravaram. Então, eu vou dar aí o voto de confiança, beleza? Só para vocês terem uma ideia, detalhes do acordo. Salário mensal é de aproximadamente 1,2 milhões. Contrato duração de longo prazo, visando blindar o atleta de novas investidas.
bônus por metas atingidas, como títulos e números de jogos, e um valor de compra fixado em quase 100 milhões de reais. Será pago de forma parcelada ao Zenit. Então tem detalhes aqui, ó. Detalhes de, ó, Abel Ferreira participou ativamente da escolha do nome, aprovando a investida bilionária. Então não é contratação de presidente, né, Abel? Agora é contratação do técnico junto. Então não é contratação de presidente. Tá bom? Então tá aí a informação, pessoal, lá do Mix Vale. E por falar em informação do Mix Vale, a gente tem mais informações aqui também, e uma delas vai ser também do mesmo portal. É o seguinte, de acordo lá com o Júlio Miguel Neto e o Flazueiro, eu estava vendo que o Flamengo colocou no radar o jogador do Nottingham Forest, o Igor Jesus. Igor Jesus, ex-Botafogo. Meus amigos, olha só como que a safra de 2024 do Botafogo, ela foi uma safra boa, né? Porque assim, cara, Luiz Henrique, Igor Jesus, o próprio Marlon Freitas, que também estava em 2024, o Barbosa, que ainda está no Botafogo, estava também em 2024, uma safra de jogadores, não só campeões, mas tecnicamente jogadores muito bons também. O Botafogo, cara, foi um salto de qualidade técnica absurdo. Você tem ainda o Thiago Almada para compor tudo isso. E o Flamengo, de acordo aí com as informações dos rubro-negros, o Flamengo estaria fazendo ali uma sondagem, um monitoramento ao Igor Jesus. Isso porque o Flamengo, ele quer trazer algum componente ali para o setor ofensivo, algum atacante. Flamengo, eles querem alguém para oxigenar o sistema ofensivo e eles têm ainda uma disponibilidade financeira, mais de 250 milhões de reais, para poder fazer essa investida. Agora, em que pé que está atualmente a situação do Igor Jesus? O Igor Jesus está no Nottingham Forest. Uma equipe aí que tem negociado alguns de seus jogadores. O próprio Carlos Miguel, ele veio do Nottingham. O próprio Danilo, né, quando veio para o Botafogo, também veio do Nottingham. Essa equipe, ela tá ali, ó, na beirinha para ser rebaixada na Premier. A gente tem 3 equipes que são rebaixadas na Premier. 18º, 19º e 20º colocado. O Nottingham está em 17º. E aí, o Flamengo, eles querem adotar a estratégia Palmeiras John Arias. Porque o Palmeiras esperou o Wolves cair ali para a zona de rebaixamento e já praticamente com o rebaixamento certo para tirar o John Arias da equipe inglesa. Essa é uma das maneiras, né, de uma forma estratégica que os clubes brasileiros têm para tentar captar esses jogadores de uma Premier League para o Brasil, o que é um movimento muito difícil. E é nessa estratégia e nesse movimento que o Flamengo pretende tentar eventualmente trazer o Igor Jesus. Tem proposta na mesa? Não tem proposta na mesa, não tem absolutamente nada, né? O que tem, o departamento de futebol do Flamengo observando o atleta. E aí, o portal Mix Vale, ele traz uma complementação dessa notícia. De que os ingleses querem 35 milhões de euros pelo Igor Jesus. Ele vale 35 milhões de euros? Não, ele não vale. Se você acessar aí os sites de transferências de jogadores, ele vai estar ali avaliado em 20 milhões de euros. É igual o John Arias. O John Arias, ele também estava avaliado num valor menor. Acho que, se eu não me engano, era 15. No fim, o Palmeiras pagou 10 milhões de euros mais caro. Lamentavelmente, pessoal, até a Inglaterra parece que está entendendo que aqui no futebol brasileiro a gente tem Flamengo e Palmeiras com condições financeiras boas. E os caras, eles querem sempre, ó, subir o sarrafo por jogadores que aqui são especulados, são sondados, são monitorados. O Flamengo espera os rumos do Nottingham Forest. Porque se o Nottingham Forest eventualmente cai por uma zona de rebaixamento e permanece nela, esse valor ele pode até cair. O jogador pode, pera aí, não quero jogar na segunda divisão. Prefiro jogar numa primeira divisão
de uma liga mais simples do que jogar em segunda divisão da Premier. E aí, com isso, o Flamengo pretende arquitetar a sua proposta, tá? É aquele negócio, pessoal, se o jogador estiver caindo, talvez seja até mais fácil negociar, porque a própria equipe, ela precisa de levantar recursos financeiros, e aí torna-se mais flexível e mais fácil as negociações. Agora, se a equipe permanece na primeira divisão, os caras vão continuar cravando um valor extremamente alto, aí cabe o Flamengo avaliar. O Flamengo tem dinheiro para pagar 35 milhões de euros? Tem. O Flamengo tem dinheiro. Só que é viável? É vantajoso? Aí depende da análise aí do departamento de futebol. Tá bom? Então é isso. Ah, Neto, é muita especulação, é muito vai e vem, mas a gente traz aqui, a gente comenta aqui um pouco sobre o jogador, um pouco sobre o mercado. Eu acho que é bom pra gente oxigenar as notícias, para fazer uma resenhona aqui também, é interessante. Igor Jesus, um excelente jogador, tem velocidade, 24 anos de idade, um cara que tem muito ainda para render no futebol. E com certeza é um nome que, por exemplo, se fosse uma especulação do Palmeiras, uma sondagem, era um nome que eu gostaria também, tá? O nome do Richarlison saiu e teve muitos torcedores do Flamengo que desaprovaram o Richarlison e dizem que a diretoria do Flamengo, frente a essa forte rejeição, parece que recuou em relação ali à negociação com o Richarlison. Sinceramente, o que eu penso do Richarlison, com todo o respeito do mundo? É um Rony que já jogou na Premier League. É esse o meu pensamento. É um Rony com grife. É isso. Tá? Não acho que tecnicamente seja um jogador interessante, não. Talvez aqui no futebol brasileiro é um cara que vai performar bem porque tem recursos físicos, né? Não tem uma técnica altamente lapidada e qualificada, mas fisicamente é um cara que se entrega, que dedica muito e tem um jogo, tem um teor físico de jogo muito forte. Então talvez ele venha para o Brasil e até desponte, porque é um cara que tem todo o know-how da Europa. Mas não é um nome unânime, isso de fato não é, tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Desejo uma excelente terça-feira de carnaval, tamo junto, valeu, falou, até mais.